Uma boa noite a todos. Muito boa noite para você. Recém-lançado aqui no Brasil, nesta noite de sábado, nós vamos conhecer um exame de sangue que pode diagnosticar Alzheimer. Esse teste, ele é indicado para as pessoas que já apresentam alguma suspeita de demência ou até mesmo resquícios dessa doença que tem trazido problemas no mundo inteiro, Solange. Pois é, recém-lançado nos Estados Unidos, agora aqui no Brasil, as pessoas que querem fazer esse teste podem já realizar. Agora, quando deve ser realizado? Quais as indicações? Nosso entrevistado desta noite é o Dr. Gustavo Campana, diretor da DASA. Dr. Gustavo, muito obrigada aqui por estar participando do Band Entrevista desta noite. Boa noite, Solange. Boa noite, Israel. É um prazer aqui a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com o diagnóstico de Alzheimer. Aliás, a DASA que está trazendo esse exame aqui para o Brasil, né, doutor? Exatamente, né? A DASA, né? Os laboratórios da DASA hoje já estão realizando esse tipo de exame para contribuir, complementar o diagnóstico de Alzheimer aí quando necessário, quando indicado pelo médico, né? Isso vai contribuir de forma bastante importante na conduta clínica aí dos pacientes com suspeita de Alzheimer e naqueles também que têm o diagnóstico já da doença instalada. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a população de que forma que acontece esse novo procedimento, esse novo teste. Como que o senhor poderia explicar para quem está nos acompanhando a partir de agora esse novo teste que foi recém-lançado nos Estados Unidos, que o senhor acabou de comentar, a DASA está trazendo para o Brasil. De que forma que ele acontece? Explica para a gente o procedimento. Israel, o Alzheimer ele acontece por um depósito de uma proteína que a gente chama de beta-amiloide no cérebro. Sim. Nós hoje temos como critério clínico para diagnóstico de Alzheimer uma avaliação clínica feita pelo médico com esses critérios, são pontuados e se determina o diagnóstico. É super importante a gente ressaltar que o Alzheimer ele precisa de diagnóstico diferencial. Existem outras doenças de outras origens que também causam sintomas muito semelhantes ao Alzheimer. Esse exame, a gente já utiliza na prática médica a detecção dessa proteína, da beta-amiloide, no líquor. O líquor é aquele líquido que fica em torno do cérebro e que a gente consegue detectar por uma punção lombar. Então, uma punção na coluna lombar, então ele é um teste invasivo, um teste que precisa ser realizado a coleta por um médico para a detecção dessa proteína. Em parceria com esse laboratório nos Estados Unidos, hoje, com uma nova tecnologia que consegue detectar concentrações dessas moléculas em menor quantidade, a gente consegue, então, fazer este mesmo marcador agora no sangue. Então, a gente deixa de ter a necessidade de uma punção lombar que tem riscos, ela é segura, mas ela tem algumas contraindicações, para ser realizado, então, num exame com uma coleta de sangue, uma coleta como a gente faz num exame de hemograma, por exemplo. Então, ele evita aquela coleta do líquor hoje, então dá um maior conforto ao paciente, doutor? Exatamente, ele substitui aquela coleta do líquor. E qual o problema da coleta do líquor? Ela é uma coleta segura, mas ela tem algumas complicações. Então, um percentual dos pacientes, eles apresentam uma cefaleia, você precisa de um médico habilitado para realizar, então precisa ser um exame agendado, ele tem um custo mais elevado porque ele é um procedimento realizado por um médico. E existem também algumas contraindicações. Pacientes, por exemplo, que têm herpes zoster, algumas infecções de pele no local da punção, não podem realizar. E eu acho que é interessante a gente trazer também, o Alzheimer ele é mais prevalente na população idosa. E essa população tem mais alterações na coluna lombar, né, como doenças degenerativas, como, por exemplo, escoliose, doenças de malformação. Então é mais difícil a punção. Então ele traz sim mais segurança, além também de um menor custo e de um mais fácil acesso. Isso a gente consegue fazer hoje nos laboratórios da DASA, a gente faz a coleta nas nossas unidades. Doutor, já há algum estudo relacionado que indique que o Alzheimer ele tenha uma forma hereditária, passa de pai para filho? Há alguma correlação com isso? Recentemente a OMS já afirmou que pelo menos em 55% dos casos é de avô para pai, de pai para filho. Realmente isso acontece, doutor? Isso acontece. A gente conhece em torno de 12% dos casos, a gente consegue definir a característica, né, o fundo genético do Alzheimer. Mas a gente sabe que, por exemplo, em gêmeos monozigóticos, aqueles gêmeos idênticos, a prevalência de ambos os irmãos com Alzheimer, ela passa de 60% quando um deles tem. Então a gente sabe que existe sim um fundo genético,
A gente hoje não tem testes genéticos específicos, a gente faz hoje sequenciamento de alguns genes que a gente conhece que tem relação com Alzheimer, também como exame complementar, não é um exame para ser feito em todo mundo, para a gente avaliar risco, mas certamente, e em genética a gente tem aprendido a cada dia, a gente ganha conhecimento a cada dia, a gente vai ampliar esse nível de conhecimento do fundo genético que tem o Alzheimer, e certamente isso é muito maior do que o que a gente conhece hoje. Ele é indicado para quem esse teste, doutor? Porque vem na cabeça aquela coisa, né? Bom, eu vou fazer o meu check-up, já aproveito para fazer esse teste para ver se eu tenho ou não tendência a desenvolver o Alzheimer. Nesse caso, não é a indicação. Não é indicação, Solange. Esse exame é indicado como uma complementação diagnóstica, então ele é feito por pedido médico, tá? Para alguns pacientes específicos onde há uma dificuldade maior de diagnóstico, substituindo então aquela punção do líquor. É importante a gente ressaltar, ele não é um exame que a gente chama de rastreio, que eu tenho que fazer em população geral para a gente definir o risco de Alzheimer, ele ainda não dá essa resposta. E ele é indicado para aqueles pacientes que já possuem algum grau de sintomas, desde sintomas leves até sintomas mais graves, sintomas característicos de Alzheimer. Então, ele não é um exame para rastreio, para ser feito em todo mundo, e ele não é um exame que isoladamente faz o diagnóstico. Ele complementa o diagnóstico nessa avaliação de diagnósticos diferenciais que são indicadas nos pacientes com suspeita de Alzheimer. O senhor disse que ele não é um exame de rastreio, mas há essa possibilidade gradativamente, já que os testes eles possam ser melhorados, adaptados, doutor? Todos os investimentos e todas as pesquisas hoje em laboratório têm como objetivo a detecção cada vez mais precoce e menos invasiva. Então, é claro que a gente precisa de mais estudos para conseguir trazer essa resposta, mas é esse o objetivo que a gente busca na comunidade científica. Ter exames que detectem risco cada vez mais precoce para a gente ser preditivo e também cada vez menos invasivo. Obrigado, doutor Gustavo, pelas informações. Vamos fazer agora um primeiro breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui na tela da TV Band Vale. O Band Entrevista desta noite comenta sobre um novo teste para detectar o risco do Alzheimer. Nosso entrevistado desta noite é o diretor médico da DASA, Dr. Gustavo Campana. Solange Moraes. Doutor Gustavo, o senhor comentou agora há pouco que esse exame já está sendo realizado no Brasil, foi lançado também nos Estados Unidos recentemente. Aqui no Brasil, quais estados já estão aplicando esse teste? Esse teste ele já está disponível nos laboratórios da DASA. Nós possuímos hoje laboratórios em praticamente todos os estados do país, em quase todas as principais cidades. Então, ele já está disponível hoje nos laboratórios da DASA. É importante a gente ressaltar que esse é um exame feito com um pedido médico, né? Então, ele é um exame feito por indicação médica e é essencial que a gente tenha um profissional habilitado, né? Um médico, interpretando os resultados desse exame, porque hoje em exame laboratorial a gente sempre tem que trazer essa questão que ele complementa diagnóstico, ele é interpretado à luz do quadro clínico. Então, ele é mais uma ferramenta diagnóstica que o médico utiliza para a definição do quadro do seu paciente. O senhor acredita que hoje comercialmente seria rentável para as pessoas comprarem isso em farmácias? Daqui a pouco será muito mais acessível à população, doutor? Esse é um exame feito por uma tecnologia laboratorial que a gente chama de espectrometria de massas, esse é o nome técnico. E ela é feita em laboratório central, então ele não é um teste hoje feito em farmácia, ele não é um teste feito de forma descentralizada. Precisa de equipamentos, precisa de profissionais extremamente habilitados para que consigam manejar esse tipo de plataforma, esse tipo de equipamento para a realização do exame e também os médicos que interpretam o exame para a liberação desse laudo para que o médico assistente, seja um neurologista, um clínico geral, possa receber um laudo de qualidade. Então ele é sim um exame feito em laboratório, com todo o processo de qualidade, todo o processo de rastreabilidade necessário para que a gente tenha um exame com segurança. Doutor, nós sabemos hoje que o Alzheimer não tem cura, mas eu gostaria que o senhor comentasse sobre o diagnóstico precoce, por exemplo, através desse exame. A gente pode ter, com esse diagnóstico, desacelerar, a doença, a evolução da doença e a gravidade dos sintomas? Lange, aqui nós temos dois pontos interessantes. Um primeiro ponto é a indústria farmacêutica vem fazendo muitas pesquisas para desenvolvimento de medicamentos para Alzheimer. A gente tem alguns já
existentes, mas para que a gente consiga desenvolver drogas, né, medicamentos, que consigam retardar mais a progressão da doença ou até eventualmente trazer um bloqueio da doença, é fundamental o diagnóstico precoce. Então, esses tipos de biomarcadores que trazem predição de risco e diagnóstico mais precoce, eles podem também contribuir de forma muito relevante no desenvolvimento de novos medicamentos. E é importante também ressaltar que, uma vez que o exame ele é indicado para pacientes que já apresentem algum grau de sintomas, ele é uma ferramenta também para acompanhamento da progressão da doença. A gente sabe que hoje os fatores de risco da velocidade de progressão da doença, eles são muito semelhantes aos fatores de risco de doença cardiovascular. O sedentarismo, o tabagismo, alimentação, consumo de álcool, atividade física. Então, isso traz ferramenta de acompanhamento para o médico para tentar cada vez mais tornar a progressão da doença de forma mais lenta. Doutor, como hoje é feito tradicionalmente os exames para detectar, gostaria que o senhor explicasse para a população. O senhor está comentando sobre esse novo teste, mas quem está nos acompanhando e não sabe como é feito, explica para a gente como são realizados hoje os testes clínicos para detectar se a pessoa tem ou não Alzheimer, doutor. Hoje, o que nós chamamos de padrão ouro, ou seja, aquilo que é tido como a melhor ou a mais usada ferramenta é a avaliação clínica. Então, existem questionários, existem ferramentas que o médico aplica no consultório para definir o diagnóstico de Alzheimer. E ele faz também uso de exames laboratoriais ou exames de imagem radiológicos para complementar o diagnóstico em casos específicos onde há maior dificuldade e também para descartar outras doenças, como, por exemplo, uma demência com causa vascular que a gente consegue detectar por exames de imagem. Então, existe um arsenal laboratorial que complementa a avaliação médica, tanto para a definição do diagnóstico de Alzheimer, como para a exclusão de outras doenças que também causam quadros demenciais, que a gente chama quadros com perda de função cognitiva, perda de memória, mudança de humor, as mudanças de hábito, que são características da doença de Alzheimer. O senhor tocou num assunto bem importante, né? Para nós, leigos, muita gente diz assim, o esquecimento no idoso é uma coisa normal. É tão normal assim, doutor? Olha, a gente tem que ter uma avaliação médica, Solange. É fundamental que qualquer tipo de esquecimento, perda de memória, mudanças de hábito, que esse paciente passe por uma avaliação médica, passe por um especialista para conduzir e acompanhar o caso. Entender não só quais são os sintomas que já estão instalados, mas qual é a velocidade de progressão desses sintomas. Todas essas ferramentas permitem que o médico consiga, a partir delas, direcionar quais são os melhores exames e qual a melhor conduta clínica. Doutor Gustavo, quem convive com idosos todos os dias já sente algumas dificuldades, como, por exemplo, leves esquecimentos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que convivo com idosos, por exemplo, a minha avó. A gente já consegue perceber um pouquinho de esquecimento falho. Mas eu gostaria que o senhor explicasse qual que é a diferença. Muita gente confunde o Alzheimer com a chamada demência. Qual que é a diferença entre as duas trajetórias, as duas doenças, doutor? Israel, na verdade, existe um grupo de doenças que causam demência, sendo a principal delas o Alzheimer, né? Então, a demência ela é um conjunto de sinais e sintomas que pode acontecer por diversos tipos de doenças. Uma delas é a doença de Alzheimer. Então, são quadros demenciais, são grupos de doenças que a gente faz essa avaliação para diagnóstico de uma delas e também exclusão do diagnóstico de outras, sendo a causa mais comum hoje conhecida o Alzheimer. E é importante a gente ressaltar que com o envelhecimento da população, e a gente sabe que vem aumentando a idade média, a sobrevida vem aumentando, essas doenças elas têm aumentado a sua prevalência, existem tendências aí de grande crescimento de prevalência. E também, claro, associado com novas ferramentas diagnósticas, permitem que a gente consiga definir um número maior de diagnóstico nesses pacientes e nessas populações. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, doutor. O Band Entrevista vai fazer mais um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai voltar com novas informações a respeito dos casos de Alzheimer, demência e também esquecimento, Solange. O Band Entrevista volta daqui a pouquinho. O Band Entrevista dessa noite comenta sobre os casos de Alzheimer no Brasil, testes para detectar a doença e, claro, como você pode analisar se uma pessoa está ou não
com esse problema. O nosso convidado dessa noite é o doutor Gustavo Campana. Solange Moraes. Doutor, 1,2 milhões de pessoas no Brasil, 1,2 milhão, perdão, de pessoas no Brasil, é uma estimativa, podem ter Alzheimer. Esse número tende a crescer se não houver um diagnóstico precoce? Solange, esse número tende a crescer e essa estimativa ela existe, feita pelas associações que estudam Alzheimer, 1,2 milhão de pessoas, milhões de brasileiros, né, com doença de Alzheimer. E acho que é importante a gente ressaltar que estima-se que uma boa parte, a gente não sabe quanto, não sabem do diagnóstico ainda, né? Isso também é comum em outras doenças crônicas, como o próprio diabetes, por exemplo. Então, o diagnóstico precoce, a avaliação e a gente ampliar esse arsenal laboratorial que auxilia os médicos na confirmação diagnóstica é super importante. Então, porque a gente consegue, como falamos anteriormente, fazer condutas clínicas que consigam desacelerar a progressão da doença, principalmente nas mudanças de hábitos e comportamentos. Doutor, é importante a gente comentar e salientar para quem está nos acompanhando que daqui para frente os novos idosos serão as pessoas que hoje estão adultas, estão um pouco mais maduras. Hoje a tecnologia, o uso excessivo do celular, computador, ele tem alguma correlação com futuramente a pessoa apresentar um indício de Alzheimer, doutor? Olha, eu não conheço evidência sobre isso, não é algo que hoje é avaliado, é algo que talvez no futuro a gente consiga conhecer esse tipo de influência, mas hoje a gente não tem evidência científica desse tipo de influência e a gente tem buscado muito mais aquela evidência científica, principalmente do fundo genético do Alzheimer e de qual é a sua progressão. Doutor, alguns estudos, a gente estava lendo antes de gravar esse programa, que alguns estudos feitos por pesquisadores dos Estados Unidos e da Suécia indicam que esse simples exame ele pode medir uma proteína, né, que tem aí, que é detectada no Alzheimer, a p-tau 217, é isso? O nome Esse exame ele mensura a beta-amiloide, né? Hoje a gente tem duas proteínas conhecidas, a beta-amiloide e a p-tau. Esse exame específico ele olha a fração 4240, que a gente chama da proteína beta-amiloide. E segundo esse estudo, esse diagnóstico precoce pelo estudo, pode prever a doença 20 anos antes dela se desenvolver. É isso mesmo? Isso não é ainda algo que a gente utiliza na prática diária, tá? Esses exames, eles falam do risco de desenvolvimento em pacientes já portadores de sintomas. É claro que, como falamos anteriormente, né, todo o investimento, toda a pesquisa hoje em laboratório visa a gente ter testes menos invasivos e também para detecção cada vez mais precoce. A genética vai ajudar muito isso nessas doenças mais complexas e doenças comuns, mas ainda é algo que está mais no ambiente de pesquisa e a gente hoje não tem nenhum tipo de biomarcador que possa predizer o risco de Alzheimer com anos de antecedência. Mas eu acredito que a gente vai ter, principalmente com a avaliação genômica, no futuro, algo nesse sentido. Doutor, hoje quais as funções cognitivas que estão atreladas e são mais prejudicadas por conta do Alzheimer, doutor? Olha, como todas as demências, né, a perda de memória, a cognição, tudo isso traz uma mudança muito grande de qualidade de vida desses pacientes, né? Então, nós, como laboratório, a contribuição que a gente consegue trazer é o diagnóstico precoce para que o médico clínico, né, ele consiga atuar e tornar a progressão dela mais lenta. Então, hoje o nosso objetivo como laboratório na DASA é trazer diagnóstico precoce para uma série de doenças, avaliações de risco, para que a gente consiga ter uma medicina cada vez mais preventiva e também preditiva. E em quanto tempo sai o resultado desse exame de sangue, doutor? Ele é feito, então, uma coleta num laboratório da DASA, uma coleta simples de sangue, e em torno de 15 dias o laudo já é emitido. E tem alguma coisa que possa interferir no resultado desse exame? Todos os exames laboratoriais possuem interferentes padrão que estão relacionados ao processo de coleta. Nesse exame específico, como nós utilizamos essa metodologia que se chama espectrometria de massas, que é uma metodologia de altíssima sensibilidade, a gente não tem interferentes que são claros e que são comuns. Então, não precisa ser uma preocupação das pessoas que realizam esse tipo de exame. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para todo mundo que está nos acompanhando
É uma evolução clínica muito grande a gente ter um teste aí que apresente, né, com uma certa antecedência se a pessoa terá ou não Alzheimer. Isso também é um efeito positivo, entre tantos negativos que aconteceram na pandemia da Covid-19. A internet das coisas, a indústria 4.0 veio para auxiliar e, claro, a telemedicina ajudou e proporcionou com que os laboratórios e as análises clínicas tivessem uma evolução mais constante, doutor? A gente tem investido muito em pesquisa e desenvolvimento, a Covid acelerou muito esse processo, né? Nós tivemos aqui um desenvolvimento muito rápido, por exemplo, do teste de Covid, fomos pioneiros na implantação do teste de Covid no Brasil, aqui nos laboratórios da DASA. Então, essa evolução tecnológica, sim, contribui para que a gente consiga garantir mais acesso e melhores testes, melhores procedimentos assistenciais para os pacientes. Agora, é importante a gente ressaltar que essa predição de risco, ela é feita em pacientes que já têm sintomas. Infelizmente, a gente ainda não tem um biomarcador que consiga detectar de forma precoce. Acredito sim que a gente terá isso no futuro, principalmente com o avanço do uso da genética na prática médica, mas ainda ele é um exame complementar e que auxilia o médico, principalmente nos diagnósticos diferenciais. Mas certamente, Sael, a evolução tecnológica tem mudado muito a medicina, principalmente na garantia de acesso, na facilidade de acesso, com a telemedicina, com toda a digitalização. E esse é um processo que é super importante para tornar o setor de saúde cada vez mais sustentável. Ok, então. Doutor Gustavo, infelizmente o nosso tempo está terminando. Quero parabenizar a DASA pela iniciativa aí de trazer mais soluções para a saúde aí do brasileiro. Muito obrigado e uma boa noite ao senhor. Boa noite, Solange. Boa noite, Israel. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. O Band Entrevista ele fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado contigo aos sábados, às 10:50 da noite. Aproveite bem o final de semana. Até o próximo sábado, então. Um excelente final de semana para você. Um forte abraço.